Transforma-me conforme a tua
creia, você é essa carta que Jesus está escrevendo para o mundo. Creia, esta é uma verdade que Ele está afirmando na sua vida e no seu coração. Não duvide disso, não duvide dessa verdade, não duvide desta forma extraordinária que Jesus escolheu para se revelar ao mundo através da sua vida. Hoje, exatamente hoje, completam 5 anos que eu cheguei nesta cidade com a minha família, com a Luciana e com a Letícia. Cheguei nessa cidade com um diploma no bolso, com um sonho no coração, mas completamente despreparado para aquilo que Deus tinha sonhado para a minha vida e para a vida desta comunidade. Mas Deus faz desse jeito, é dessa forma. E Ele falou, e eu falava para Ele: Senhor, eu não tenho o que dar para este povo, eu não tenho o que fazer aqui. Mas Ele falou assim: é desse jeito que eu te quero, vazio, porque eu que encho o vaso insignificante, o vaso sem valor, com um tesouro. E Ele tem feito isso em nossas vidas. Eu louvo a Deus ao olhar para trás e ver o que Ele tem feito na nossa comunidade. Nós estamos amadurecendo como comunidade. E hoje, podemos dizer, depois de 5 anos, vocês mesmos estão me ensinando a ser pastor, podemos dizer que nós somos uma comunidade de Cristo Jesus. Somos uma igreja aqui plantada por Cristo Jesus, com o único propósito de fazer com que o mundo conheça este amor, este maravilhoso amor de um Deus que não ficou sentado no trono, veio, se entregou na cruz por mim e por você. A nossa vida, é este o propósito da nossa vida. É isso que Deus quer. Levante-se, assuma a sua posição e fala: Senhor, eu quero ser essa carta. E louvamos a Deus por esta caminhada, louvamos a Deus pela vida de cada um que o Senhor tem nos dado neste lugar. Eu louvo a Deus pela igreja lá em Brasília, que confiou, a nossa família essa missão. Eu louvo a Deus pelas famílias que aqui encontrei, mantendo a brasa acesa, a chama acesa, quando muitos já tinham desistido. E eu louvo a Deus por cada vida que o Senhor está acrescentando neste lugar. O Senhor está contando uma história. Na verdade, o Senhor está escrevendo uma carta para aqueles que estão à nossa volta. E esta carta, cada página desta carta, é cada vida que aqui está. Se a sua vida não estiver à disposição do Senhor, uma página dessa carta deixará de ser lida. Por isso que você precisa, nesta hora, falar: Senhor, eu quero ser essa carta. E esta é a série de mensagens deste mês de agosto. Nós terminamos uma série que falava deste tema, que nós somos seguidores de Jesus. Hoje nós sabemos quem somos, da onde nós viemos, nós temos uma identidade. Na devocional dessa semana vai mostrar o texto que nós estamos meditando, vai falar o que Cristo fez conosco. Primeira coisa, Ele nos deu uma identidade. Nós temos uma identidade em Cristo. Nós sabemos a quem pertencemos. Nós sabemos quem somos. Nós não estamos perdidos nesse mundo. Depois Ele nos deu um futuro. Nós sabemos para onde vamos. Isso é todas as respostas das dúvidas existenciais do mundo. O homem se pergunta justamente quem eu sou, da onde eu venho, para onde eu vou. E Cristo já respondeu isto para cada um que chegou na cruz. Mas agora é hora de nós falarmos: para que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus na minha vida neste lugar? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer. E nós vamos buscar esta resposta na palavra, nessa série de mensagens, Cartas de Jesus. Vou pedir agora para a Letícia passar o vídeo da série e logo a seguir nós vamos para essa primeira mensagem, que não vai falar dos grandes líderes que ali tiveram na frente da igreja, mas vai falar de quase anônimos, que também foram usados de forma extraordinária, como eu e você, para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares. Assim.
modelo sedutor dos edredons e cobertores de fibra para ficar mais um pouquinho e conseguimos vencer. Estamos aqui, né? Apesar do frio. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento que o Senhor nos dá hoje. Para você também que está em casa, eu quero dar boas-vindas para você que está nos assistindo, que essa palavra também chegue ao teu coração. E para Ana Paula, né, Ana Paula? Seja bem-vinda. Primeira vez na nossa celebração, mas ela veio no outro domingo na aula de música e falou: ô pastor, eu vou vir e vou trazer minhas irmãs. E ela trouxe a Sofia, né? E a Alicia. Acertei? Acertei? As três são filhas do Bruno, querido amigo nosso, e tem ajudado muito a nossa igreja na área das contas da igreja. E a Ana Paula já foi carta para as irmãzinhas, né? As irmãs estão ali com a Eloá, já ouvindo a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês e convido a vocês a abrir a Bíblia. Livro de Filemão. Procure, tá aí, tá? É a última carta de Paulo, um pouquinho antes de Hebreus. Na verdade, é um pequenino livro, é uma pequenina carta que Paulo escreve a este homem quase desconhecido, chamado Filemão. E é uma carta muito pessoal, e nós vamos aprender um pouquinho desse chamado que Deus tem feito a cada um de nós, homens e mulheres pequeninos, desconhecidos, anônimos neste mundo, desconhecidos neste mundo, mas conhecidos nos céus. E louvamos a Deus por esta oportunidade. Filemão, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Filemão, do versículo 1 ao versículo 21. Paulo, prisioneiro de Cristo, do irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Constantemente dou graças ao meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Ora, para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo bem de que dispomos está em Cristo, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil, entretanto, agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando meu próprio coração, bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, mas para que em teu lugar me servisse mais nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não do constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora e para sempre, não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança tudo, o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo estas palavras com o próprio punho. Eu pagarei, para não mencionar que tu mesmo me deves a tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima-me
o meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Vamos parar por aqui. Na semana passada nós fechamos a série de mensagens e o último versículo, e aquele texto que fala que nós somos esse vaso, um vaso realmente fraco, sem valor aos olhos do mundo, mas que Deus escolheu para depositar o tesouro do Evangelho, que é o próprio Cristo, que veio, sendo Deus, veio ao mundo como homem para morrer por mim e por você, demonstração do amor do Pai que Ele tem por cada um de nós. Só que o texto termina dizendo que este tesouro transborda. Esta graça, maravilhosa graça de Deus, ela não foi depositada em nós para ficar guardada, e sim para transbordar, para extrapolar, para alcançar outras vidas. E assim como nessa série, sermos, sim, como Paulo escreve aos irmãos de Corinto, sermos a própria carta de Cristo Jesus, espalhada no mundo, para anunciar que Deus não desistiu das pessoas que estão morrendo nas trevas. Pelo contrário, Ele veio para salvar, e Ele quer usar a minha vida, a sua vida, crentes comuns, pequeninos, anônimos, sem valor para o mundo, mas para Deus, instrumentos preciosos na mão dele, para alcançar outras vidas. É isso que nós precisamos olhar e entender o plano de Deus, a espetacular missão que Deus tem para cada um de nós. Deus nunca, irmãos, nunca trabalhou com um homem, e a partir deste homem, Ele foi, então, só usando este homem para abençoar outras pessoas. Não é assim. A lógica do reino é cada um, cada parte, cada membro do corpo tem seu valor, tem sua função, é um instrumento, como falei na semana passada, na caixa de ferramenta do grande carpinteiro, que ele criou cada instrumento para uma hora determinada, para um momento determinado, com um valor determinado, com uma habilidade única. Isso é a sua vida. Você que já chegou na cruz de Cristo, você precisa se olhar a partir dessa perspectiva daquilo que Deus tem para a sua vida. E essa carta é maravilhosa para a gente entender isso, porque fala de um homem que, se não fosse essa carta pessoal, essa carta peculiar, nós nunca ouviríamos falar dele. É um crente como nós, desconhecido, de uma cidade pequenina, de uma igreja pequena, mas que um incidente fez com que nós conhecêssemos o valor da vida de homens como de Filemão. Desconhecido, quase anônimo, mas um instrumento precioso. Olha só logo no início que Paulo vai falar: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o meu irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador. Essa palavra aqui é muito interessante, eu compartilhei na quinta-feira com os irmãos que estavam aqui comigo na oração. É a mesma palavra que Paulo vai usar lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 6:1, quando fala que nós somos cooperadores de Deus. A palavra cooperador quer dizer aquele amigo de trabalho, companheiro que está trabalhando ao lado. O que Paulo está falando para Filemão, que Filemão, apesar de ser um pequenino crente, quase desconhecido de uma pequena cidade, ele é um cooperador do mesmo trabalho que Paulo estava fazendo. E mais, segundo Paulo vai falar em 2 Coríntios, Deus nos considera como esses cooperadores. Nós trabalhamos ao lado do Pai na obra que Ele está liderando. Queridos, parem para pensar nisso. Deus está realizando uma obra e Ele nos convidou para nós sermos os seus companheiros de trabalho. Isso está muito de acordo com o que Jesus falou lá em João capítulo 15. Eu já não vou chamar vocês de servos, porque os servos não sabem o que os seus senhores estão fazendo. Mas tudo que eu estou ouvindo do Pai, eu estou compartilhando com vocês. Então hoje, agora eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos.
Essa é a sua posição no reino. Amigo, companheiro de trabalho, nesta obra que Deus está fazendo no mundo. Ele está te convidando para trabalhar ao lado dele. E você pode até imaginar, mas quem sou eu? Realmente nós não somos nada. Mas esse mesmo texto, no capítulo 15 de João, Jesus vai falar que existe um amigo maior do que este, que dá a própria vida pelos seus amigos. O que Jesus está falando? Eu dei a minha vida para colocar vocês nessa posição de dignidade, de cooperadores deste trabalho. Filemão, não pense coisa qualquer a não ser essa. Você é o nosso amigo desta obra que Deus está realizando no mundo. O interessante é que ele vai falar também nessa saudação inicial. Ele manda a saudação à irmã Áfia, que era a esposa de Filemão, e a Arquipo, nosso companheiro de batalha, e a igreja que se reúne na sua casa. Olha como as conexões do reino dos céus são interessantes. Como é que surgiu essa relação? Paulo, então, na sua terceira viagem missionária, sai então de Antioquia para em Éfeso, que era uma cidadezinha costeira, que hoje é ali toda aquela região da Turquia. Era uma cidade próspera, grande, era um centro cultural, econômico, social de toda aquela Ásia, era a porta de entrada da Ásia. Paulo então vê aquele lugar como um lugar estratégico. Ele se estabelece ali e fica quase 3 anos ali. E durante esse período, então, ele inaugura uma espécie de seminário de plantadores de igreja ali naquele lugar, escola de Tirano. E Paulo, então, ao invés dele sair por cada cidadezinha dessa, ele então começa a convidar e a desafiar lideranças. E começaram a andar com eles ali. E uma dessas era o pastor da igreja de Filemão. Interessante isso, né? Paulo nunca foi na casa de Filemão, nunca foi na cidade de Filemão, mas Paulo preparou aquele que estava liderando a igreja, e junto com Paulo, Epáfras, que era este primeiro líder da igreja de Colossos, lá em Colossenses, foi lá e fundou uma igreja nessa cidade de Filemão. Então, quando o Epáfras é convidado para fazer parte do ministério de Paulo nas viagens missionárias, então o Epáfras prepara outro, que é esse aqui que você vai ver na saudação, no versículo 2, que agora era o líder da igreja, Arquipo. E Arquipo, então, desafia Filemão a ter na sua própria casa uma igreja. Percebe, então, que não é Paulo agindo na vida de cada um. Paulo age na vida de Epáfras, Epáfras age na vida de Arquipo, Arquipo age na vida de Filemão, e Filemão agora é a carta de Jesus naquela cidade, porque a própria casa dele foi aberta para que o Evangelho do Senhor Jesus. É assim que acontecem as conexões do reino. Não é um lá em cima comandando e distribuindo todas as coisas, porque ele retém todos os talentos. Cada um que Deus tem levantado, cada um que o Senhor Jesus tem atraído à sua cruz, cada um é esta carta, instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para se fazer um instrumento eficaz. Filemão se colocou nessa posição, não ficou falando, não, deixa lá. Epáfras que foi lá, fez o seminário, ele que tem o diploma. Não, Arquipo que foi lá e foi discipulado por Epáfras. Não, eu estou aqui, sou eu. Senhor, minha vida está aqui, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Não importa, eu não sei, eu não conheço, mas eu tenho a ti. E se você tem Cristo Jesus na sua vida, isso basta, meu irmão. Isso basta. Não precisamos mais. Nós temos aqui trabalhado para melhorar a capacitação de cada crente. Sim, nós temos que ter bons seminários, nós temos que buscar, temos investido, temos incentivado, tentado trazer todas as qualidades e qualificações para cada um servir de forma mais eficaz. Mas uma coisa que não nos pode faltar e é essencial, o Senhor já nos deu, é a palavra dele. Esta palavra que revela Jesus, Ele já nos deu de forma bondosa, generosa. Não nos tem faltado a palavra que aponta para Jesus, o verdadeiro Evangelho.
Então Paulo continua falando, e você vai observando que no versículo 4, Paulo vai falar que este homem, que agora é esta carta daquela cidade, e esta carta ela é operante porque ele tinha, olha só o versículo 4, constantemente, 4 e 5, dou graças ao meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunho a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Filemão, apesar de quase desconhecido, era usado por Deus primeiro, porque a confiança dele, a dependência dele, e fé é isso, confiança e dependência cega em Cristo Jesus, ela estava posta em Jesus. O que fundamentou a fé de Filemão foi Jesus, queridos. Não podemos deixar de pregar, porque Ele é o pão enviado pelo Pai para nos sustentar. Jesus. Filemão aprendeu e entendeu que a confiança dele não poderia estar nem em Paulo, nem em Epáfras, nem em Arco, nem nele mesmo, mas em Jesus. Essa é a fé que sustenta. Fé, gente, não é uma capacidade, fé não é uma habilidade, não é uma coragem para conquistar. Fé é dependência em Jesus, é depender da palavra de Jesus, é depender, confiar. Não existe fé se você não ouve o que Jesus está falando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não abre a sua Bíblia para ouvir Jesus falar, você não tem fé, não existe. Você tem uma confiança, você tem uma capacidade de se resignar, mas essas coisas acabam, elas são limitadas, porque elas estão depositadas em nós mesmos ou em outro. Fé verdadeira, genuína, é em Cristo, e você só pode ter fé se você ouve a voz de Cristo, e a voz de Cristo só se ouve na palavra. Não tem outro jeito. Fundamenta a sua fé em Cristo. Repare o seu altar diário, devocional com Cristo. Queira achar Jesus na sua leitura bíblica diária. Senhor, eu quero te achar. Gênesis, Apocalipse. Porque a fé, a verdadeira fé, ela é em Cristo Jesus. E quando essa fé é em Cristo Jesus, olha aí o versículo 5, ela naturalmente, ela se expressa no amor ao outro. Senhor Jesus perguntaram quais são os únicos mandamentos. Qual é o maior dos mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, com todo o seu entendimento. Sabe o que Jesus está falando assim? Ele está complementando o que Deus falou lá no Monte da Transfiguração. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não tem como dizer que você ama a Deus se você não ouve Jesus e obedece o que Ele está falando. A única forma de provarmos que amamos a Deus é obedecer ao que Jesus está falando aos nossos corações. Não existe, não se iluda, eu não quero te enganar. Se você levanta a sua mão, fecha os teus olhos e diz que ama a Deus, mas não ouve a palavra de Jesus, não obedece, você não está amando a Deus. E este amor, em forma de fé em Cristo Jesus, ele naturalmente se expressa no amor ao outro. Olha isso que ele está falando. Eu louvo a Deus pela sua vida, Filemão, porque a sua fé está sustentada na palavra que Jesus está falando ao teu coração e você está obedecendo. E essa tua fé, ela está se expressando no amor por todos os santos. É natural. Nós estamos aqui, 5 anos, né, pastor Sérgio? Insistentemente falando de Jesus, trabalhando Jesus no coração, séries e séries de mensagens, umas boas, outras ruins, umas bem pregadas, outras mal pregadas, não importa, é Jesus, Jesus. E eu vejo esse desenvolver na vida dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele está conseguindo me mostrar como vocês estão se desenvolvendo, não porque vocês tiveram um pastor que veio de outro lugar, não, nada disso, porque esse pastor entendeu que não tinha nada e a única coisa que ele poderia fazer é apostar para Jesus, e vocês estão acreditando, estão ouvindo, estão amadurecendo.
naturalmente o coração de vocês está começando a transbordar. Pastor, eu quero fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Pastor, vamos fazer, vamos criar, vamos crescer, vamos aumentar, vamos construir, vamos investir para poder amar cada vez mais, para poder abrir mais espaço para amar mais outras pessoas, amar outras pessoas, ter este amor, querer compartilhar, querer dividir aquilo que você já sabe que recebeu do Senhor. Dividir. E é natural, na medida que você conhece Jesus, naturalmente você vai ser impulsionado a amar o outro. É isso que Paulo está falando. Eu louvo a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo que esta fé traz a nossa identidade de Cristo, também revela a nossa vocação neste lugar. Deus tem um plano específico para esta comunidade, nesta cidade, e Ele já está revelando, e nós não podemos parar, nós temos que seguir confiando, e às vezes a gente fica até assustado, né, Márcio? Hoje estávamos aqui na reunião e o Márcio chegou à conclusão, a mesma que eu cheguei, pastor, isso é muito difícil que a gente quer fazer aqui. Aí eu falei, Márcio, realmente chegamos a uma boa conclusão, que nós não temos capacidade de fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Márcio, como eu já disse ontem, vou dizer para a igreja: não temos mesmo, mas Jesus está mandando fazer e Ele falou, eu garanto. Amém. Amém. Vocês vão triunfar, porque quem está em Cristo triunfa, exala o bom perfume de Cristo aonde estiver. A nossa vocação Deus já está revelando e nós vamos atrás dela, mas isso é fruto de uma fé alicerçada em Jesus Cristo, não tem jeito. E ele continua, versículo 6, ele quer agora que Filemão continue amadurecendo. Nós não podemos chegar, e o calor chegou, não sei se chegou aí, mas aqui ficou um pouquinho mais quente, obrigado, e nós podemos chegar à conclusão, bom, agora está tudo muito bom, agora nós temos uma igreja, mas olha o que ele falou aqui para Filemão, continue. A minha oração, versículo 6, Filemão, é para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. O meu desejo, Filemão, que o teu crescimento atinja vidas, transforme outras vidas de forma permanente. Fé eficaz é fé que alcança outras vidas, ao ponto dessas vidas ser transformadas de forma permanente e profunda. Deus quer te usar para isso, não é para construir uma igreja, não é para ter um lugar para você praticar a sua religião. Deus está te chamando para a sua vida impactar na vida do outro de uma forma tão profunda que essa mudança seja uma mudança permanente, a mesma que Jesus fez na sua. Então a oração que Paulo está fazendo, Filemão, eu quero que você continue, mas para que você cresça, para que você amadureça, para que a sua fé seja cada vez mais eficaz, alguma coisa, Filemão, você precisa aprender. Ele continua aí, segunda parte do versículo 6, pelo pleno conhecimento, a sua fé será eficaz na medida que o seu conhecimento cresça, de que todo o bem que nós dispomos está em Cristo. A nossa fé, a nossa vocação, a ação dessa igreja nesse lugar será tão eficaz quanto a confiança que nós temos, que tudo que temos e que somos está em Cristo Jesus. Primeiro, Cristo fez uma obra na sua vida, e esta obra Ele fez de uma forma definitiva. Você é filho e nunca mais deixará de ser filho do Pai se você chegou na cruz de Cristo. Segundo, esta obra é constante porque Ele está te transformando nada mais, nada menos do que o próprio caráter de Cristo Jesus. E agora, essa obra que Ele está realizando em você, Ele quer realizar na vida de outros, através de você. Mas isso vai acontecer na medida que você entender que tudo que você tem, tudo que você é, está em Cristo. Ele é o seu bem maior, Ele é a sua razão de viver. Olha para a sua vida, onde você estava antes de Cristo, nas trevas, você estava morto, acorrentado pelos vícios, você estava acorrentado pelo medo, você não sabia quem você era. Cristo Jesus entregou a vida na cruz por você. A sua vida, a razão da sua vida é Cristo Jesus. E se você deposita a sua vida, a razão da sua vida nos seus bens, na sua profissão, na sua carreira,
na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, no seu futuro, vai fracassar. Mas se tudo isso que está à sua volta, que são bens valiosos, vier a partir daquilo que Cristo é na sua vida, haverá sucesso em cada área da sua vida. Mas desde que você reconheça que a razão da sua existência é Cristo, e somente pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus você pode ver isso, na revelação da sua palavra. Esse é Filemão, desconhecido, quase anônimo, mas que foi chamado para transbordar na vida do outro o que Jesus era na vida dele. Versículo 7: pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Onde estava aqui, me permita, Débora e Dona Nilza, relatar o que eu vi ontem. Estávamos aqui para começar a nossa reunião e a Débora recebeu a notícia triste de mais um membro da família que ela tinha acabado de perder. E ali naquela correria de começar a reunião, um pouco pude falar com ela, um pouquinho falei com ela, ela saiu para chorar um pouquinho e conversar com a família. Mas eu aqui preocupado onde ela estava e tendo que conduzir a reunião, daqui a pouco chega a Dona Nilza, né? Nem vi Dona Nilza passar. Daqui a pouco, quando eu vou lá ver como é que estava a Débora, a Dona Nilza estava lá do lado dela consolando. E quando eu cheguei em casa, mandei uma mensagem para a Débora falou assim: louvado seja o nome de Deus pela vida da Dona Nilza, porque ela veio me socorrer na hora certa. Queridos, você podia falar assim a Dona Nilza: não, vou chamar de um pastor para orar por você. Não, o pastor está ali, está fazendo alguma coisa. Eu agora sou a carta de Jesus para essa mulher. Você está com ela. E ali a Débora pôde sair para casa e ser a carta de Jesus para suas familiares que estavam chorando. É isso que Jesus faz. Ele não trabalha com um homem, com um líder, ele trabalha com todos os seus filhos. Assim, cada experiência dessa, e o nome dele é glorificado. Nem o nome da igreja, nem da Dona Nilza, nem da Débora, mas o nome de Jesus foi glorificado nesta hora. Era isso que Paulo estava falando. Paulo, eu não posso, Filemão está aí, mas eu louvo o teu nome, o nome do Senhor Jesus pela tua vida, porque você está consolando, você está fazendo aquilo que eu não posso fazer agora. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Mas o interessante é que a partir do versículo 8, Paulo está convidando Filemão a subir um degrau acima. Esse amor que estava revelado em toda a consolação, em todo o apoio, de abrir as portas da tua casa e do coração para receber o povo de Deus, Paulo agora está desafiando a Filemão a subir um degrau acima. O que estava acontecendo aqui? O motivo dessa carta: Filemão era um homem que tinha posses, e ele, por estar ali no Império Romano, e o Império Romano havia conquistado vários outros povos, e aqueles que resistiam viravam escravos, e Filemão tinha recurso e adquiriu um desses escravos chamado Onésimo. Um homem que se aproveitou, era um jovem muito inteligente, se aproveitou, não só fugiu de Filemão, foi para outra cidade de Roma e ainda roubou Filemão. Essa era a situação. O problema, e na verdade a solução dada por Deus, que quando Onésimo, esse escravo de Filemão, escravo ladrão e fujão, ele vai fugir para Roma, que era a grande cidade do império, para lá se misturar. Ele se encontra com Paulo, preso. Olha as coisas de Deus, né? E quando chega lá para servir a Paulo, que estava numa prisão domiciliar, Paulo então fala de Jesus para Onésimo, esse escravo, fujão e ladrão. E este homem, que outrora era um escravo, fujão e ladrão, se converte a Jesus e se torna um irmão de Paulo. Olha só que coisa interessante. Só que Onésimo, ao se converter, ao chegar na cruz, ao se tornar um seguidor de Jesus, precisou confessar para Paulo: Paulo, eu sou um escravo, estou fugindo e estou fugindo do Senhor. E Paulo: qual é o nome do seu Senhor? Filemão. Eu sei quem é o seu Senhor. E Paulo: a gente precisa resolver isso. Paulo podia falar assim: Filemão, esquece aí o teu escravo, agora ele é crente e está aqui comigo. Não. Paulo então escreve esta carta. A partir de agora, é o argumento de Paulo para Filemão, que dá a carta na própria mão do escravo Onésimo, para falar: agora volta para o seu Senhor.
e leva essa carta. Entenderam aqui o contexto? Agora eu quero que vocês olhem para Paulo e quero que vocês olhem para Filemão como o líder ensinando a Filemão, mas eu quero que você olhe mais além. Não quero que você olhe essas palavras de Paulo para Filemão, ensinando Filemão a fazer o que o próprio Paulo fez por Filemão, mas eu quero que você olhe estas palavras como Jesus estivesse falando com você agora, e falando para você fazer com o outro o que ele já fez por você. Olha só como dá para a gente fazer esta analogia. Por isso, versículo 8, por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: você deve tudo que você tem, que você é, a Cristo Jesus. Você estava na feira da escravidão, lá na praça, entre todos os escravos, acorrentado aos seus vícios, aos seus medos, aos seus pecados. Dentre todos os escravos daquela feira de escravos, Jesus escolheu você. Ele tem todo o direito de exigir de você dedicação completa à causa dele, todo, é o dever dele, é o que Paulo fala para Filemão, e é o que Jesus poderia falar para nós, mas, versículo 9, mesmo tendo esse direito, Jesus prefere que aqueles que sigam ele, sigam por amor, um amor voluntário. Prefiro apelar-te, confiando no amor fraternal que há em ti. Esta é a forma que Jesus quer que você siga ele. Desse jeito, não constrangido como devedor, mas sabendo que é um devedor, mas siga o Senhor Jesus por amor. Porque essa é a forma que ele quer se relacionar conosco. Lembram lá a lei do Antigo Testamento? O escravo, quando ele recebia a carta de liberação do seu senhor, ele se tornaria livre. Se ele amasse tanto o seu senhor, porque o senhor cuidou bem dele, ele poderia voltar e falar assim: Senhor, fura minha orelha agora, porque agora eu não quero mais ser um escravo por obrigação, mas eu quero te servir voluntariamente. E o Senhor ia lá, furava a orelha, e aquele escravo era um escravo voluntário. Este é o chamado que Cristo está fazendo nas nossas vidas. Ele tem todo o direito de exigir, mas não exige. Ele te convida com amor: segue comigo, vamos caminhar na mesma obra, vamos seguir juntos, porque eu quero ao meu lado aqueles que me amam, que queiram fazer a coisa comigo porque me amam. Não quero que caminhem comigo. Deus criou um mundo completo para o primeiro casal, mas deixou uma árvore lá, uma árvore para que eles tivessem a oportunidade de dizer assim: Senhor, eu vou te obedecer, essa árvore aqui eu não vou comer deste fruto. Porque era muito fácil Deus eliminar todos os perigos e deixar o casal lá, eles nunca iam errar. Mas Deus fala assim: eu estou dando uma oportunidade para vocês dizer para vocês que vocês me amam. É o que Ele está fazendo conosco hoje, nos mantendo neste mundo corrompido. Ele está falando assim: eu estou dando uma oportunidade para vocês dizer não ao pecado, não às seduções do mundo, largar o tesouro deste mundo e andar comigo por amor. É isso que Jesus está falando conosco. A caminhada com Ele precisa ser movida por este amor, apesar dele ter o direito de nos exigir qualquer coisa, porque sem Ele nada somos, nada temos, não sabemos de onde viemos nem para onde nós vamos. Segundo, nós vamos ver aqui, nesse contexto, este apelo entre a obrigação e o amor, o servir a Deus é servir ao outro. Olha o versículo 10. Venho interceder, Paulo está falando, não em favor de mim mesmo, mas em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Vocês acham que Jesus precisa de alguma coisa nossa? Será que Jesus precisa, pastor, que a gente funde uma igreja aqui neste lugar? Não precisa, querido. Isso é um privilégio que Ele está nos dando, de fazer parte da obra dEle. Mas o alvo do amor dEle, do coração dEle, é aquelas pessoas que estão lá, no mundo. Jesus está falando para a gente: andem comigo, voluntariamente, no amor,
Mas olhem para as pessoas que estão morrendo no mundo, que ainda estão lá no mercado dos escravos. Vamos lá comigo resgatar mais gente, vamos? É o que Paulo falou para Filemão e o que Jesus está falando para nós nesse lugar. Não vamos pedir para nós mesmos: Pai, usa-nos, ó Pai, para alcançar essas vidas, que o Senhor morreu por elas também na cruz. Então precisa ser um apelo ao amor, mas não um autosserviço, o serviço ao outro. E olhar o outro como Cristo olha. Olha o versículo 11. Ele, no passado, te foi inútil. Imagine Onésimo chegando na porta de Filemão batendo. Quem que é Onésimo? O que Filemão ia enxergar? Aquele sem vergonha, desculpa a expressão, que fugiu e ainda me roubou. Era essa a visão de Filemão daquele homem. Mas qual era a visão de Paulo daquele homem? Um homem restaurado. É exatamente o que Deus está falando assim: não olhe as pessoas a partir daquilo que você está vendo, olhe a partir daquilo que eu já estou vendo no futuro. Às vezes a gente encontra alguém no caminho que você fala assim: isso aí não vale investir não, e Jesus está falando: vale, porque eu estou fazendo, eu já estou vendo o que eu vou fazer na vida dele, estou te chamando para fazer parte dessa obra. Nós precisamos olhar para o outro a partir dos olhos de Jesus. E mais, olha o versículo 2. Nós precisamos olhar o outro como se fosse o próprio Jesus. Versículo 12. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gente, esse chamado não é fácil não. Esse chamado não é para a gente. Não é para o nosso coração. Esse chamado nós precisamos ter o coração de Cristo. Nós precisamos olhar o outro como Cristo olhou. Nós precisamos amar o outro como Cristo amou. Nós precisamos amar o outro como se fosse o próprio Cristo. Aonde, Senhor, o Senhor estava, que tivesse fome e nós não te deste de comer? Estava hospitalizado e nós não fomos visitar? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Este é o grau de comprometimento do chamado do seguidor de Cristo Jesus. Olhar como Cristo, amar como Cristo, amar como se fosse o próprio Cristo, aquele que ainda está completamente desviado dos caminhos do Senhor. Esse é o desafio. Olhar para o outro como Cristo olhou, mas olhar para o outro como se fosse o próprio Cristo. Compartilha, então, Deus compartilha esta obra com cada um de nós, assim como Paulo chamou Filemão para compartilhar. Paulo podia falar assim: ó, estou lhe dando uma ordem, porque eu tenho essa autoridade sobre a sua vida. Mas Paulo não falou. 14 e 15, Paulo vai falar assim: ó, eu poderia ficar com ele aqui, mas eu estou te enviando para você tomar essa decisão comigo. O que a gente faz? É isso que Jesus está fazendo conosco aqui neste lugar. A cada dia, quando ele fala assim: ó, vai por aqui, segue desse jeito, toma essa direção aqui, deixa isso para lá, se concentra nisso aqui, vamos fazer dessa forma, vamos investir nisso aqui, não invista nisso aqui agora. Jesus está nos dando o privilégio de tomar a decisão daquilo que Ele já decidiu no céu. Está nos chamando para caminhar com Ele, cada passo, cada momento, cada dia, cada ministério que o Senhor está nos dando aqui. Ele está compartilhando conosco este privilégio, como Paulo estava fazendo a Filemão. E este privilégio de andar com Cristo, de caminhar com Cristo, de compartilhar com Cristo os planos eternos que Ele planejou com o Pai. Esse é o desafio. Em Cristo. E quando estamos em Cristo, nós temos todos a mesma medida. Não existe uma hierarquia de valor dentro da igreja. Paulo vai falar isso no capítulo 12 de Romanos. Considerai a si mesmo, não tenha uma alta avaliação, não além do que convém. Pelo contrário, a partir do tamanho da vossa fé, da proporção da vossa fé. Que fé é essa? A fé que nos levou para a cruz. Sabe qual foi a proporção, o tamanho da fé que me levou para a cruz? Foi a mesma que levou a Fran para a cruz, a mesma que levou o Edésio para a cruz, a mesma fé que levou a Amanda para a cruz. Então, diante da cruz, nós temos a mesma posição, a mesma estatura, o mesmo valor. É o que Paulo vai falar aqui para Filemão. Filemão, eu estou te devolvendo agora o Onésimo, não mais como
um escravo, agora ele é seu irmão, caminhar contigo, muito mais do que um escravo, muito mais de alguém que você ia se servir dele, você agora tem a oportunidade de servi-lo, muito mais de se aproveitar da força de Onésimo, Filemão, agora você tem a oportunidade de caminhar ao lado dele, de caminhar com ele, porque Deus resgatou tanto ele quanto você, com o mesmo preço que foi o sangue de Jesus. Filemão, você está sendo chamado agora, como eu fui carta de Jesus para você, agora você é carta de Jesus para Onésimo. Esse é o desafio do chamado, queridos. O preço pago na cruz cobre o prejuízo. Na caminhada, nessa caminhada, eu não vou lhe garantir que você não vá tomar uns prejuízos por ter amado alguém que não quis o amor de Deus. Eu não vou dizer que nós aqui já tomamos alguns, né? Já tivemos algumas decepções nessa caminhada de 5 anos aqui. Mas sabe o que Jesus está falando? Continue me obedecendo, porque eu pago o prejuízo. Olha só o que ele vai falar no versículo 18. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Sabe o que Jesus quer falar para a gente aqui? Eu pago todo o prejuízo. Talvez vocês vão passar uma noite de sono sem dormir. Talvez vocês tenham algum prejuízo financeiro. Talvez vocês sofram decepção com uma pessoa ou com outra. Mas não deixem de fazer isso, porque o prejuízo que vocês tiverem, eu pago. Eu pago. E ele garante que paga, porque ele já pagou para conquistar a nossa própria vida. Essa é a lógica do reino. Ele cobra o prejuízo. E essas cartas que Jesus está escrevendo, é cada um de nossas vidas. Paulo então termina: eu escrevo estas palavras de próprio punho, e se aqui o Senhor Jesus me permitir, vou parafrasear, Jesus falando para você: eu estou escrevendo a sua vida com as minhas próprias mãos, para revelar este amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Amém. Você aceita esse convite? Você quer ser Filemão na vida de um Onésimo? Quem é o seu Onésimo? Quem é que está do teu lado que ainda não conhece esse amor? Quem é que Deus está te chamando para você sacrificar, renunciar, abrir mão, ter prejuízo, para que o outro esteja sentado ao teu lado, na boda do Cordeiro? Quem é? Chamado é para você. Esse chamado não é um chamado para uma instituição ou para uma personalidade, é para cada um de nós. Para cada um de nós. Cartas escritas por Jesus. E ele termina então o versículo 21. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que penso. Essa é a expectativa que Jesus tem da sua vida. Essa é a expectativa que Jesus tem dessa igreja. Por isso que ele não desistiu, dona Nilza. Quantas vezes a senhora viu essas portas se fechando? Sabe por que Jesus não desistiu desta comunidade? Sabe por quê? Porque ele vê na nossa vida algo que a gente ainda não consegue ver. Ele confia na obra que ele está fazendo na sua vida, na minha vida e neste lugar. Queridos, quem é o Onésimo que Deus está nos dando? Quem nós devemos alcançar? Como nós vamos fazer? Pela vida do pastor? Dos líderes? Da igreja? Não, cada vida é uma carta escrita por Jesus. Vamos cantar mais uma vez essa canção? E nesta canção nós vamos falar para o Senhor: Senhor, eu, coloca o seu nome, eu quero ser essa carta, escrita, forjada, não em pedra, não em papel, mas no meu coração, na minha própria vida, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com teu reino.
sua vida. E o teu nome seja adorado por todos os povos. E aquele que está ao teu lado, seu vizinho, Essa ninguém te amar como você é essa carta de Jesus, glorificando o nome do Senhor. santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Louvamos o teu nome, Jesus, por esta obra maravilhosa que o Senhor está realizando no mundo, ó Pai. E Senhor, por este convite espetacular que o Senhor está nos fazendo para fazer parte desta obra. Nós, homens e mulheres pequeninos como Filemon, anônimos, desconhecidos, nos sentindo inúteis, sem qualquer valor, nas tuas mãos, Senhor, o Senhor nos transforma em instrumentos poderosos para que outras vidas, ó Pai, sejam transformadas e que estas mudanças sejam permanentes, as mesmas que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, ó Pai. Pai, agora teu povo está rendido, Senhor, na tua presença. Está dizendo, ó Pai, faz-nos, Senhor, estas cartas, Senhor. Não olhe para as nossas fraquezas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E nos ajuda a nos livrar de cada um deles, ó Pai. Para que as nossas vidas não venham te envergonhar, pelo contrário, venham exaltar o teu nome. Queremos ser, Senhor, estas cartas. Cartas para o mundo, escritas pelas tuas próprias mãos. Em nome de Jesus. Amém. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu.